E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Quem não conhece, meu nome é Rodrigo. Vou fazer aquela pergunta. Tem alguém ansioso aí? Não tinha essa necessidade, né, galera? A gente podia estar aqui ansioso porque o Vasco estaria, de repente, tivesse 48 pontos e o São Paulo ontem tomou aquela trauletada do Fluminense. Aí o Vasco tinha a possibilidade de passar o São Paulo. Se tivesse vencido apenas 2 dos últimos 5 jogos, contra o próprio São Paulo e contra o próprio Juventude. São Paulo até estaria com 45, né? Não teria nem os 48 pontos. E a gente conseguiu perder para o São Paulo, galera. O time não era muito diferente daquele que jogou ontem, não. O Fluminense não tomou conhecimento, atropelou, parecia profissional contra sub-20, sub-17, e a gente não venceu. Olha como estava o nível de comprometimento do time do Vasco. E o São Paulo foi o jogo que o Vasco jogou um pouquinho melhor. Depois o negócio desandou de vez contra Grêmio, Juventude, Bahia, Botafogo. E hoje a gente está aqui nesse sufoco de novo. Todo mundo doido para chegar às 7h30 da noite. O jogo vai passar no Amazon Prime, né? Somente no Amazon Prime. Os ingressos esgotados. Torcida do Vasco, como sempre, é um caso à parte. Queria ver se fosse outros times aí. Levar o time para Libertadores, de ônibus, todo mundo acompanhando é mole. Quero ver agora, no atual momento aí, do jeito que está a situação. E a gente está lá, firme e forte. Sofrendo, estamos junto com o time. Né? Galera, colocar a tabela aí, ó, com os jogos que já tiveram. Não vou colocar o Fortaleza, o Fluminense ontem. E aí, ó, Juventude Bahia. Torcer para o Bahia. A gente não chega mais no Bahia. Né? O Vasco só faz no máximo 9 pontos. De 42, 45, 48, 51. Então, a torcer para o Bahia ganhar do Juventude, já para deixar o Juventude embora. Incrível como o Juventude não ganha mais de ninguém. Ganhou do Vasco, depois não ganhou mais de ninguém. Empatou o Cruzeiro, perdeu para não sei quem, para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo, que tomou de 6 e a gente não conseguiu vencer. Se um milagre acontecer aqui de um empate, e torcer para o Mirassol e o Cruzeiro vencer. Começou, cara. A gente, em vez de olhar para cima, estamos olhando para baixo. Né? E aí a gente vê lá, o Vasco enfrenta o Internacional, como eu falei, sexta-feira, às 7h30, São Januário, só com o Amazon Prime, todos os ingressos esgotados. Galera, possíveis escalações. Olha lá. O Vasco Internacional. Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e o Lucas Piton. Paulo Henrique, Cuesta, de volta, né, das suas seleções. Hugo Moura. Aí eu escutei o pessoal da Atenção Vascaínos falando que hoje, né, numa live, que o Thiago Mendes treinou bem, que poderia ter uma oportunidade. Não sei. Eu acredito que o time seja esse mesmo, que o Diniz não muda. Barros, Felipe Coutinho, né? Retorno do Coutinho. Nuno Moreira, Rayan e André Gomes. Internacional, Rocher, Bruno Gomes, o Aguirre, Mercado. Esse aqui é lento, lento. O Vasco tem que aproveitar a velocidade em cima desses dois jogadores, o Mercado e Vitão. Dois jogadores lentos. Bernabé, que é um ótimo lateral. Luiz Otávio, Bruno Gomes, ex-Vasco. Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, que geralmente joga bem em São Januário. A gente precisa neutralizar ele de qualquer forma. Vitinho e Carboneiro, Borré ou Ricardo Matias. Carboneiro está voltando, foi expulso contra o Ceará no jogo contra o Santos. E ele que fez o gol de empate naquele jogo lá que aquele juiz Flávio Rodrigues prejudicou a gente, quando o Léo Jardim foi o único jogador com dor a ser expulso. E aí tem o retrospecto do jogo, ó. Número de jogos 77, vitória do Vasco 27, mais um time que o Vasco é freguês. Empate esses últimos 20 anos que a gente teve aí de tristezas, as coisas só aumentaram. Inclusive o Internacional foi aquele jogo, né, do VAR descalibrado, onde contribuiu muito para a queda do Vasco no Campeonato Brasileiro.
O Vasco fez 105 gols, tomou 111, aproveitamento de 42 contra 50% Internacional. Último jogo, esse que eu acabei de falar, 1-1, lá com aquela arbitragem horrorosa. Galera, não tem muito o que falar, torcer para que a gente faça um bom jogo. E aí, voltando aqui a tabela, que é bem legal, apesar dos pesares, ó, o Bragantino perdeu, o Atlético Mineiro já jogou, empatou, apesar que o Vasco vai ficar com um jogo a mais do que o Atlético Mineiro. E esse jogo o Atlético Mineiro faz no domingo contra o Fortaleza, que é o jogo atrasado, jogando no Castelão. Então, se o Atlético Mineiro perder, né, o Fortaleza e o Vasco vencer, o Vasco passa o Bragantino, o Vasco passa o Atlético Mineiro e dependendo do jogo do Corinthians, o Corinthians pega o Botafogo. O Botafogo venceu, o Vasco pode subir da 13ª para a 10ª colocação provisoriamente, esperando o jogo do Atlético Mineiro. Então, assim, já dá para a gente dar uma relaxada, uma tranquilizada e focar no jogo contra o Mirassol na próxima terça-feira. Galera, o negócio hoje é não perder. Jogou, empatou. Cara, não pode perder. O Vasco nesses próximos 6 jogos, 6 pontos, precisa fazer 4. Ou ganha hoje e empata com o Mirassol, ou empata hoje e ganha com o Mirassol. Que aí a gente chega a 46 pontos, estamos livres desse negócio de rebaixamento. Galera, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, tá? Saudações. Espero que realmente a gente vença o jogo. E o meu palpite aí, de coração, 2-0 Vasco, se Deus quiser.